Olá, crianças. Sou a professora Neia e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de arte, na unidade 3 do seu sistema, Vanguardas Russas, Revolução Russa e Vanguardas Artísticas. Bom, no livro de vocês, na página 123, você tem aí uma imagem chamada de um motim. Em 1905, tripulantes de um navio da guerra russa, eles estavam submetidos a condições que nada agradáveis à vida humana. E, para ter uma ideia do que estava acontecendo, até carne estragada estava sendo servida aos tripulantes. E isso estava causando maus tratos, e a tripulação da embarcação fez uma rebelião que resultou no fortalecimento da classe. E após essa revolução, nesta embarcação, ocorreram outras revoltas militares. E que essa revolta ela veio culminar no Tratado de Portsmouth, um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Japão no ano de 1905. E com a guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela sofreu muito e ela teve grandes consequências. Vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Forte, né? Mas era o que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial. Então, com esse sofrimento, com essas grandes derrotas e vários mortos e feridos, os cidadãos russos, eles, principalmente da classe operária, eles passaram a viver um cenário composto de uma alta inflação e uma diminuição na renda e, consequentemente, começaram a passar fome também. E, com reação a tudo o que estava acontecendo, em 1917, é o que aparece aí na imagem, um grande grupo de mulheres, elas se organizaram e fizeram um protesto no Dia Internacional das Mulheres, no caso 8 de março. E durante o qual eles tomaram as ruas de São Petersburgo, que na época era chamada de Petrogrado, e desse dia em diante, vários protestos vieram acontecendo, sendo organizados sempre por classe operária em busca dos seus direitos, de fortalecimento de sua classe. E eles emergiram contra a ditadura, contra a classe opressora e contra que eles vieram ordenando a população como se fosse contida pelos disparos dos militares. E mesmo que parte dos militares, sobretudo, com grande patente ou baixa patente, como os soldados tinham ficado ao lado da classe operária, né? Também em busca de reivindicação dos seus direitos. Esse episódio violento, ele acabou culminando em uma revolução, chamada de Revolução Russa, na qual as forças políticas da oposição tomaram o poder e depuseram e acabaram executando Nicolau II. Assim, após ser instaurada a Primeira República Socialista na Rússia, em novembro de 1917, muitos foram os compromissos que o governo russo começou a estabelecer em relação à sociedade, entre os quais se podem citar o projeto de alfabetização de toda a população e o incentivo às artes, tanto as tradicionais quanto as artes de vanguarda, e a criação de meios para que elas se popularizassem e atingissem uma grande quantidade de pessoas. Então, é nesse contexto sociopolítico que já se trazia bastante agitação desde antes da Revolução. Os jovens artistas eles passaram a buscar um retorno nas origens da arte russa. E, ao mesmo tempo, eles começaram a usufruir
da modernidade, da indústria e das máquinas, para que começassem a dar início a novas estéticas que atingissem as camadas sociais e populares. Aí nós começamos, então, a observar aqui alguns estilos de arte, como no caso a arte abstrata. Todos os movimentos artísticos que ocorreram na época, uma corrente estética criada no Ocidente, que era a arte abstrata, foi a que mais ela durou. Em linhas gerais, nós podemos entender como arte abstrata qualquer trabalho de arte que não retrate uma forma literal. No caso, ela não segue uma norma ao pé da letra. E em alguns estudos, a gente vê algumas perguntas como: a arte abstrata, então qualquer criança pode produzir uma arte abstrata? Não. Qualquer criança não pode produzir uma arte abstrata. Você tem que ter o conhecimento para se fazer uma produção de uma arte abstrata. Apesar dela não seguir um padrão, ela não ter uma linha, ela não seguir tudo ao pé da letra. O que podemos encontrar na realidade concreta, dando preferência à exploração de linhas, de cores e de formas, tá? Então, ela é uma arte literal, ela é uma realidade concreta, e no caso ela faz uma exploração de linha, cor e forma. E ela dá preferência a formas de objetivos próprios. Observe novamente essa obra que aparece na imagem para vocês, da tela Nu Descendo as Escadas, que é a tela de número 1, que aparece na unidade 1 do livro de vocês, tá? Vamos lá voltar um pouquinho no livro e encontrar a tela. Unidade 1, essa tela ela encontra-se na página 106, tá? Então, lá no Niilismo, Ready-Made, uma tela de Marcel Duchamp, ok? Então, mesmo que ele tenha sido acusado, Duchamp tenha sido acusado de ridicularizar o cubismo com essa obra que foi apresentada, é possível ver que ele se aproximou dessa estética ao não retratar uma figura humana da maneira como ela se apresenta na vida real. Então, é um homem nu descendo a escada, mas quando você observa, você não consegue identificar logo de cara que isso seria um homem nu. Então, ele retratou a obra, mas não de uma forma literal. Assim, ele se prevaleceu, de formas distorcidas de objetos apresentados, como se fossem observados ao mesmo tempo sob diferentes ângulos. O cubismo foi o movimento de vanguarda que mais possibilitou o desenvolvimento da arte abstrata. Algumas das obras que seguiam essa vertente, elas ficaram conhecidas como arte não objetiva. Foi o caso das artes feitas por Kazim Mavlesh e outros artistas russos que já estavam conectados à arte abstrata, trazendo as marcas estéticas da vanguarda ocidental. E quais seriam essas vanguardas ocidentais? Futurismo, cubismo, eles criaram algum movimento cultural e artístico na primeira década do século XX, que ficaram conhecidos como vanguardas russas. E algumas vanguardas, como o raionismo, o suprematismo e o construtivismo, foram mais favorecidas esteticamente pelo intercâmbio formal e cultural que estabeleceram entre si, além de de deixarem reflexos na arte por todo o século XX, tá? Então, nós temos aí uma arte abstrata literal, que ela não apresenta uma realidade concreta. No caso, ela não é produzida ao pé da letra, ela não segue uma forma. No caso, um exemplo é a obra O Homem Nu Descendo a Escada. Ela se apresenta na forma, prevalece das formas de formas de linha e cor. Ela é uma arte, são artes que ficaram, as abstratas, ficaram conhecidas como arte não objetiva. E nós temos aí a presença das vanguardas russas
e o início já do raionismo, suprematismo e construtivismo. Raionismo remete diretamente à noção dos raios de luz, por isso é chamado de raionismo. Eles são entrecruzados, a partir dos quais as composições geralmente orientada na diagonal ela é construída. Luz e cor são os componentes fundamentais das obras. E a ideia ela é menos representar a luz e o movimento, mas é construir um espaço sem objeto, no caso, sem nada absoluto. É formado por um movimento de luz, no caso seria um movimento puro, natural da luz, do ritmo dinâmico dos raios, que correm paralelos ou em sentidos contrários da superfície, e se dispõem às cores do prisma. Então, vocês têm, tanto na tela quanto no livro de vocês, na página 125, vocês têm a primeira obra, Raionismo Vermelho, em 1913, tá? Primeira aquarela sobre papel. E você tem a segunda tela, que é a composição raionista, pastel sobre tela. Tá? Então, são essas duas obras que apresento aí para vocês. Então, observem que a linguagem não figurativa ela é resultado da obra Raionismo Vermelho. Ela vem se prevalecer do uso da cor, mesmo que o título remeta ao vermelho, uma palheta com mais cores e tonalidades, ela é usada. Não é utilizada nela somente o tom vermelho, ela é utilizada outros tons de cores para que tenha o reflexo do raio, para que haja uma luminosidade. E da mesma maneira, o artista retratou na tela linhas retas e diagonal, como se fossem feixes de luz, que se entrecruzam, fazendo ao espectador a ideia de reflexo. Para reforçar essa proposta, ele fez uma textura na tinta e que atribuiu profundamente à composição. No livro de vocês, ele coloca que Natália Gonchorova, ela é uma pintora que foi considerada uma das principais artistas da vanguarda russa. Ela passou por muitas experimentações artísticas, então ela se aprofundou antes e depois de criar composições estéticas que se alinhavam à vanguarda que criou com o seu companheiro. Na obra Composição Raionista, é possível notar como, por meio de desenho em pastel, a escolha das cores e o cruzamento das linhas, ela tem uma expansão e ela trouxe à obra uma força dinâmica que se expande. Embora ela tivesse uma curta duração, ela permitiu o desenvolvimento da arte abstrata russa. E, apesar disso, as obras raionistas de Larionov e Guantcheva sentiam-se entre as primeiras pinturas abstratas do século XX. Ok. Dando continuidade, nós temos o suprematismo. No suprematismo, que foi um movimento artístico russo que surge por volta de 1915 a 1916, na sequência do raionismo, e pela mão de Kazim Malevich, a sua preocupação fundamental foi com a realização plástica pura da noção do espaço, ou seja, a relação entre a forma e o espaço que as circunda. Ela é caracterizada pela simplicidade da forma, das formas geométricas e básicas, como no caso quadrado, retângulo, triângulo, círculo e ainda a partir da forma da cruz, e pelo emprego de uma gama cromática restrita e constituída por cores primárias e secundárias pelo branco e preto. Então, quando o suprematismo foi inaugurado, em uma exibição de arte de vanguarda ocorrida em Petrogrado, após uma fase cubista,
e influenciado por outras artes da vanguarda, como o futurismo e o manifesto cubista, ao futurismo e ao suprematismo, um novo realismo de pintura surgiu por meio da qual passou a pregar uma supremacia, no caso uma forma pura. O suprematismo ele buscou retirar das obras artísticas qualquer referência da realidade e a representação literal, rastros que o cubismo ainda conservava por mais que distorcesse da forma. A ideia de abolir a representação da pintura, ela veio se aproximando à vanguarda suprematista e da parte não objetiva e abstrata. E assim, o suprematismo, ele foi pintado com formas geométricas e geralmente com o uso de poucas cores, prevalecendo a simplicidade e a pureza nas formas. O objetivo artístico, portanto, ele passou a ser referenciado de maneira direta e não mais de maneira ambígua, como era, por exemplo, os objetos artísticos representados lá no simbolismo. Observe a reprodução do quadro da obra quadrado, preto e branco. No caso, uma que vocês apresentam aí. Na verdade, eu coloquei uma que já tem o fundo branco, o preto e o vermelho. Mas tem uma obra que é um quadrado preto e branco. É só o quadrado branco e um outro quadrado preto. Tá? Nessa tela, ele afasta toda e qualquer representação figurativa e divagação fantasiosa e onírica, onde ela coincide exatamente com o nome que ela recebeu, um quadrado preto sobre um fundo branco. No entanto, ainda que observasse de longe e apresentasse apenas uma massa negra e compacta sobre o fundo branco, quando nós nos aproximamos, é possível ver a composição formada por nuances de cores, bem como as manchas e os traços visíveis. Portanto, na obra, nós podemos perceber a qualidade do objeto específico, uma vez que as imperfeições do trabalho manual do artista trazem a ela algo de humano. Na Revolução Russa, Malevich, na Revolução Russa, ele se vislumbrou e com a abertura de um novo caminho para a sociedade e defendeu o materialismo e a sensibilidade à distância da realidade que nós conhecemos, como um condutor que para chegar à realidade não objetiva e à arte pura, e aprecia ao longo outra obra suprematista, que no livro de vocês ele apresenta uma outra obra, no caso, a tela branca, como na obra mencionada anteriormente, a composição suprematista branco sobre branco, uma tela branca com um fundo branco. Nessa tela que está no livro de vocês, está a página 126, no último parágrafo. Como na obra mencionada anteriormente, em composição suprematista, o branco sobre o branco, de Malevich, trouxe radicalismo à arte feita no período ao descartar qualquer tipo de representação figurativa e pintar um quadro branco sobre um fundo branco. No entanto, podemos ver os traços feitos pelo artista, bem como a textura formada pela aplicação da tinta e principalmente pelas nuances da cor branca, sem as quais não conseguiríamos distinguir as sobreposições da forma. Então, apesar de ser uma tela branca em cima de um fundo branco, ele distinguiu alguns traços e mudou a textura para que nós conseguíssemos identificar, para que o espectador conseguisse identificar a obra dele. E também, no suprematismo, fundou-se a necessidade extraísta do cubismo sintético, de animação do espaço pela forma, e na movimentação plástica do futurismo. Dora diz
é um acordo de ritmo que se concretizam no espaço de tela, tal como uma frase musical se realiza no tempo. Aí nós chegamos ao construtivismo. Página 127, tá? Livro de vocês. Em 1914, uma editora russa chamada Lubbock de hoje, ela imprimiu em sua gráfica diversos trabalhos com temática política, feitos pelos artistas modernistas, como Kazim e o poeta Vladimir. Essa produção causou bastante agitação na sociedade e se refletiu mais tarde com o uso de cartazes como veículo de propaganda política. Com a ascensão das políticas socialistas, reforçada pela Revolução Russa e ainda mais acentuada pela Guerra Civil, grande parte dos artistas vanguardistas se identificou com a causa do proletariado e do Partido Operário, liderado por Lenin, considerando-se representante dessa classe. E ele foi estimulado pelo governo a produzir e a experimentar novas possibilidades artísticas, uma vez que para essa transformação cultural era o reflexo da transformação social e que eles tanto desejavam. Os artistas favoráveis ao partido, eles passaram a desenvolver obras como fortes propagandas políticas. E para o construtivismo, a pintura e a escultura, elas são pensadas como construção e não como representação, guardando proximidade com a arquitetura em termos de materiais, procedimentos e objetivos. Então, o termo construtivismo, ele liga-se diretamente ao movimento da vanguarda russa e, no caso, ao artigo crítico que sobre esses relevos tridimensionais, no caso tem um artigo que explica melhor sobre esses relevos, né? No caso essa construção, esse movimento e a proximidade da pintura e da escultura. Na página 128, nós temos aí a imagem de um cartaz, sintetizou muito bem o espírito e até a técnica e o ideal político do construtivismo. Ele referiu-se ao título As Batalhas Ocorridas durante a Guerra Civil Russa e entre os Exércitos Vermelho e o Exército Branco, formado por ex-militares do cesarismo e por liberais republicanos. Contudo, ele retratou os confrontos de maneira totalmente abstrata. Observe como os bolcheviques coincidem com o triângulo vermelho e, por sua vez, ataca o círculo branco. A fotomontagem também ela foi um recurso muito utilizado pelos artistas revolucionários e, sobretudo, a partir de 1919, durante alguns anos, o grande nome do construtivismo russo, ele tomou a fotomontagem como recurso gráfico predileto e justapondo fotografias e seus fragmentos. A sua criação, elas atenderam tanto à propaganda de massa quanto a obras literárias. Alguns anos mais tarde, teve um aprofundamento à fotografia, por meio de qual passou a retratar a vida social de uma russa. A sua originalidade no enquadramento fotográfico inspirou outros artistas, como o cineasta e o diretor do clássico do cinema construtivismo. Nem todos os artistas russos, no entanto, eles concordavam em produzir uma arte que fosse alinhada aos ideais políticos, já que o construtivismo ele teve ali uma parceria com os ideais políticos. Assim, os artistas como os irmãos Antoni e Nalgabo não atendiam às demandas políticas do regime, criando esculturas
que se afastavam da arte ideológica e se aproximavam do suprematismo. E no fim da década de 1920, o regime político russo ele intensificou a ideologia de massa e ele perdeu seus propósitos iniciais. Com isso, aos poucos, a arte do período chamada de realista socialista, ela passou a ser controlada pelo governo, e qual permitia somente a produção artística que propagasse os seus ideais. Então, ali o governo veio tomando posse dos artistas. Então, eles só permitiam a produção que estavam divulgando os ideais políticos. Dessa maneira, os artistas de vanguarda, não favoráveis ao regime e avessos à arte ideológica, eles passaram a sofrer reprimendas políticas, o que fez com que muitos deles saíssem da Rússia. E, no caso, um desses artistas foi Pervizny, que, pela pressão política, ele mudou-se para Paris, onde ele criou muitas esculturas que priorizavam a geometria de forma abstrata, com o uso de materiais divinos da indústria, como reprodução de fotográficas, como algumas representações fotográficas que você pode visualizar no livro de vocês, na página 128. Então, é nesse contexto que surgiram os questionamentos ideológicos, no qual veio enfraquecendo diversos setores da sociedade. E, conforme afirma a professora de arte e cultura russa Arlete, aquele entusiasmo retumbante dos primeiros anos de todo um rico período de experimentalismo na arte se evaporam agora junto com as utopias das vanguardas. E apesar desses ideais serem dissipados em razão da ideologia política, as vanguardas russas elas deixaram um legado fundamental à arte contemporânea, que veio influenciar também a produção artística no Brasil futuramente. Então, algumas considerações específicas do construtivismo russo, ela não deve apagar os elos com outros movimentos de caráter construtivismo na arte que ocorreram lá no primeiro decênio do século XX. Então, aí nós temos o grupo de artistas expressionista, temos a presença do suprematismo e isso sem esquecer os pressupostos do construtivismo que se fazem presente em diferentes modos, como no caso no cubismo, no dadaísmo e no futurismo italiano. No livro de vocês, crianças, vocês têm página 131, algumas orientações. Você vai responder a página 131, tá? Na página 132, você vai responder somente a letra A. Você vai ler a número 1, tá? Vai responder somente a letra A. E apenas essa da 132, tá? Na página 133, você vai responder o maxi desafio e preencher o esqueminha de você aprender, certo? Até a próxima. Em breve eu envio para vocês um PDF com a correção para vocês. Tchau, crianças!